Apresentação: Paper Interdisciplinar 1. Introdução à pesquisa na indústria. Acadêmicos: Luciano de Almeida de Boben e Neiva Mônica Stephen Caldas. Tutor externo: Fernanda Ferreira. Centro Universitário Leonardo da Vinci, Unicel. Gestão de Produção Industrial. Turma 2081, GPI. Prática do módulo 1, 26/11/2021. Introdução. Decorridos 100 anos pós-Revolução Industrial, passamos pela era da produção em escala. Os avanços tecnológicos modificaram evidentemente o quadro de produção e qualidade, além de contribuir para redução da mão de obra e maior eficiência em produção. Empresas visam atender às necessidades dos clientes, que diariamente tornam-se mais criteriosos a respeito da qualidade, durabilidade e estética da mercadoria disponibilizada. Através desses dados, relataremos aperfeiçoamentos industriais significativos e suas consequências. Identificaremos quais as principais causas das inovações recorrentes na indústria. Fundamentação teórica. Notória é a necessidade de inovações industriais. A tecnologia move o mundo. Steve Jobs. Numerosos foram os avanços já atribuídos aos maquinários industriais. Entretanto, esses desenvolvimentos jamais devem reduzir, pois são necessários. Com as melhorias de máquinas para as indústrias, a produção tem aumentado em grande escala. As matérias-primas são utilizadas com mais precisão, evitando desperdícios, e os produtos são mais resistentes. Segundo Santos, 2003, nas primeiras décadas da Revolução Industrial, a produção dava-se predominantemente de forma artesanal, e o aumento de produtividade era conseguido com a produção mecanizada. A tecnologia é instrumental na industrialização dos serviços, de mecanismo pelo qual o serviço é prestado de forma a abranger maior público, com maior eficiência e menos custos. Para atingir os objetivos desta pesquisa, coletamos totais informações da necessidade constante de investigação para a evolução industrial e sua devida importância no site da empresa Rigesa Metalurgia. É uma empresa brasileira que atua no mercado há mais de 15 anos, localizada na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Um dos integrantes do grupo, por ser colaborador, constatou a progressiva melhoria na indústria citada e, compartilhando com os demais participantes do grupo, decidimos usá-la como base para alcançar nosso propósito. Versão térmica. Utilizamos como exemplo da Rigesa Metalurgia as inovações dos maquinários usados para realizar a execução de revestimentos metálicos e cerâmicos em peças metálicas, através do processo de aspersão térmica. Empresas das áreas de hidrogeração de energia, agricultura, petróleo e gás, siderurgia, mineração e papel e celulose utilizam revestimentos aplicados por aspersão térmica para aumentar a vida útil de peças para reduzir os altos custos de manutenção. Segundo o site da empresa, a aspersão térmica é um processo de metalização de peças, onde são aplicados revestimentos metálicos. Com este processo é possível revestir as peças desde camadas bastante finas até camadas com espessuras superiores a 5 mm. Essas densidades variam de acordo com o material utilizado. A consistência e material utilizados para esses revestimentos são customizados para cada ambiente de trabalho, assim melhorando o aproveitamento da relação custo-benefício. A aspersão térmica é aplicada na temperatura máxima de 180 graus, o que capacita a peça já existente a não sofrer deformações e nem perder tratamentos térmicos que já foram realizados para a obtenção de resistência mecânica. Os revestimentos contra desgastes metálicos e cerâmicos que a empresa trabalha atualmente são metálicos,
aço inox, carboneto de cromo, carboneto de tungstênio, carboneto de tungstênio cromo, ferro alto cromo, Inconel 625, metal patente, níquel, níquel cromo, revestimentos de alumínio, revestimento de zinco, RW1000 e satélite 6. E cerâmicos: alumina titânia, óxido de alumínio, óxido de cromo e zircônia. Esses revestimentos podem ser aplicados em ligas de alumínio, zinco, aço inox, níquel, níquel cromo, satélite 6, metal patente, Inconel 625, carboneto de cromo e carboneto de tungstênio. A aplicação da aspersão térmica é sucedida de 3 etapas, sendo a primeira a preparação da superfície. Na preparação da superfície, há alguns processos que devem ser seguidos, como pré-usinagem, onde certifica-se que a região a ser revestida não possui cantos vivos, e caso possua, devem ser usinados em chanfro ou raio mínimo de 1 milímetro. Limpeza: todo o resíduo de óxido, graxas e óleos devem ser eliminados. E jateamento: a superfície a ser revestida é jateada, gerando a rugosidade necessária para o ancorramento do revestimento. Segunda etapa é a aplicação, onde controla-se a distância, a velocidade periférica e ângulos de ataque. E por fim, o acabamento. Após o revestimento, alguns cuidados devem ser observados, como esforço de corte. O esforço de corte realizado sobre o revestimento deve ser menor do que quando é realizado. Retifica de peças com tratamento térmico para evitar choques térmicos e desemplacamentos do revestimento. Os revestimentos devem ser acabados preferencialmente com rebolo e não com técnicas de torneamento ou fresamento, devido ao mesmo problema citado anteriormente. Os revestimentos mais duros são acabados com diamante. Os revestimentos em estado bruto ficam com rugosidade entre 3 e 15 RA. Com acabamento, ela pode ser reduzida a 0,1 RA. Há diversos processos e máquinas de metalização, porém, cada um exerce uma qualidade de aplicação diferente. O método usado de aspersão usa um robô e configurações, onde ele possa acompanhar as dimensões das peças, assim conseguindo aplicar de forma uniforme. O aquecimento do material usado para revestir pode ocorrer de duas formas, sendo uma delas a combustão, onde o material que será o revestimento está em forma de pó ou arame. O material em forma de pó ou arame é projetado através de uma chama gasosa. Os combustíveis podem ser acetileno, propano, querosene ou hidrogênio. A diferença entre os processos desta classe está na temperatura da chama formada e na velocidade de projeção da partícula, que pode chegar a mais de 1000 metros por segundo. Fazem parte desta classe o Flame Spray, HVOF, HVAF, Cold Spray e o Dunk. Destaca-se aqui o WVOF, que produz revestimentos com porosidades inferiores a 1%. Plasma Spray. O Plasma Spray refere-se ao quarto estado da matéria. Neste processo, a combinação de um arco elétrico e um gás inerte cria uma chama ionizada de alta temperatura, de 80.000 a 15.000 graus, muito utilizado para a aplicação de materiais cerâmicos. O arco elétrico, neste processo, a fusão do material em arame é realizada através do arco elétrico, formado na união dos dois arames.
O ar comprimido é utilizado para otimizar e projetar as partículas contra o substrato, processo muito utilizado para a aplicação de materiais como aço inox, zinco, alumínio, ligas de base ferro, níquel, entre outros. A proteção térmica pode ser usada de duas maneiras: prevenção de desgaste, quando aplicado em peças novas, aumentando a durabilidade em 500%, e recuperação dimensional, aplicação em peças que já sofreram ação de algum mecanismo de desgaste. Alguns exemplos de desgastes são classificados em abrasão, corrosão e erosão. Empresas possuem peças de alto valor agregado que se desgastam. Em muitos casos, não existem peças disponíveis à pronta entrega dos fornecedores e a recuperação passa a ser uma necessidade. O processo de aspersão térmica pode ser realizado em peças como agulha de turbina Pelton, anéis de vedação, chapas de desgaste cerâmica, entre outros. O resultado da aplicação é um revestimento de estrutura lamelar, com baixíssima porosidade, com baixíssima presença de óxidos e com elevadíssima resistência à abrasão, erosão e corrosão. Aspersão térmica no cotidiano das indústrias. A aspersão térmica é um processo revolucionário que garante maior durabilidade das peças. Manter a meta de produção é um grande desafio para qualquer empresa, visto que sempre existem manutenções para serem realizadas. Essas manutenções podem ser preventivas ou corretivas. Quando executada, a manutenção preventiva ocorre de maneira planejada, antes mesmo de ocorrer a falha no equipamento. Já a manutenção corretiva consiste na substituição de peças desgastadas nos equipamentos industriais, em períodos não planejados pelos planos de manutenção. É o pior tipo de manutenção industrial que pode ocorrer. Empresas que possuem um elevado nível de manutenção corretiva possuem grandes prejuízos financeiros. Se substituídas as peças metálicas por peças revestidas pelo processo de aspersão térmica, haverá redução da necessidade de paradas para a manutenção corretiva, para a substituição de peças, permitindo assim que as empresas tenham uma menor disponibilidade de equipamentos críticos para a produção e as paradas passam a ser realizadas somente em períodos planejados. E discussões. Análise 1. Desgaste por erosão. Peça de turbina hidráulica e agulha de turbina Pelton tem como principal finalidade regular a vazão de água para o retor. A água passa por ela, regando sedimentos em altíssima velocidade. As partículas impactam a sua superfície em um ângulo bastante baixo e ocasiona o desgaste por erosão da superfície. A durabilidade de uma peça revestida através do processo de aspersão térmica tem um aumento de vida útil superior a 300%. O custo do revestimento é, em média, 20% do valor da peça. Análise 2. Desgaste por corrosão. Superfícies que trabalham na indústria química sofrem desgastes corrosivos, gerados pelos materiais que são processados. O revestimento cerâmico suporta a grande maioria dos ambientes ácidos e alcalinos e são uma ótima alternativa para a prevenção da corrosão das superfícies metálicas que trabalham nesses ambientes. Análise 3. Desgaste por abrasão. As chapas de desgastes utilizadas em colheitadeiras de arroz sofrem severo desgaste por abrasão, devido à grande quantidade de sílica presente na casca do arroz.
A durabilidade de uma peça revestida através do processo de aspersão térmica tem um aumento de vida útil superior a 500%. Então, enquanto uma chapa sem o revestimento colhe 30.000 sacas de milho, uma chapa revestida colhe 600.000 sacas de milho. Conclusão. Como parte do cotidiano de recursos globais almejados por inúmeras empresas que atendem praticamente toda a cadeia produtiva mundial, destacamos aqui os principais fatores que levaram os processos de metalização por aspersão térmica a se mostrarem soluções técnicas e financeiramente vantajosas, melhorando ao máximo a utilização de materiais fundamentais voltados a soluções práticas. Este processo também contribui para preservar o meio ambiente, pois reduz a necessidade de retirada de minerais para a fabricação de componentes, uma vez que os revestimentos podem ser utilizados para recuperar peças com corrosão ou desgastes de uso.